Aleluia. Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para a gente meditar nessa manhã, mais uma vez, sobre o Salmo 23. Esse salmo já foi lido. Vamos só orar, pedir para que Deus nos conduza e nos abençoe. Orem por mim, eu oro por vocês. Vamos fazer assim? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu amor derramado nesse lugar. A gente está sentindo aqui, a gente está percebendo, meu Deus, a gente está vendo a tua glória neste lugar. Nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque o Senhor é santo, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e estar na tua presença é um privilégio. Ouvir a tua palavra, Deus, é uma bênção. E nós pedimos que o Senhor nos abençoe aqui. Eu oro pelos teus filhos, pelas tuas filhas, que todos aqui sejam abençoados. E que o Senhor nos abençoe, Deus. Nos conduza neste lugar. Nos abençoe nesse instante. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Podem se assentar. Queridos, tem algo que tem incomodado o meu coração nesses tempos, nessas épocas, que tem me deixado como pastor bastante preocupado com o cenário que a gente vive nessa nossa geração, né? Mais do que nunca eu tenho visto pessoas emocionalmente enfermas, que é um retrato do nosso tempo, né? Tenho visto pessoas extremamente ansiosas, gente que, como nunca, tem sofrido de depressão, né? Que é um tempo em que a gente tem visto muitas pessoas. Tenho visto pessoas extremamente ansiosas, que não têm paz, que declaram: pastor, eu não tenho paz, tenho muita dificuldade para dormir. Sabe, isso, não sei se te incomoda ouvir isso, mas a gente ouve como pastor, e muitas vezes, em alguns casos, a gente não tem muitas palavras, ou faltam para a gente o que dizer. Pessoas que são tomados de uma angústia tão terrível, que pensam em tirar a vida. Como a gente tem ouvido isso das pessoas que nos procuram e que a gente tenta aconselhar. É uma epidemia, né? Essas questões emocionais. E eu tenho, assim, buscado entender isso, tenho refletido, isso tem feito parte das minhas reflexões, das minhas leituras. Eu tenho lido, por exemplo, sobre a questão da psicologia aplicada ao aconselhamento, como que a gente pode entender essas questões. Eu tenho refletido e pensado algumas coisas, entendido algumas coisas, ou compreendido algumas coisas com relação a isso, e uma das coisas que eu tenho pensado é assim: claro que existem fatores físicos, biológicos, que causam sim, que precisam ser tratados, precisa ter um acompanhamento médico nessas questões. Mas não é nem disso que eu quero tratar aqui, porque aí já não compete a mim tanto. Mas assim, eu tenho lido e tenho descoberto, por exemplo, que a psicologia explica que uma das grandes causas das nossas neuroses, das nossas preocupações, é que a nossa geração, o nosso tempo, as pessoas são marcadas por uma ausência de sentido na vida. As pessoas não encontram sentido, e aí chegam até pensar em tirar a própria vida. Eu li um autor que diz que nós vivemos na era da informação, então a gente tem um excesso de informações, mas uma ausência total de significado. A gente tem muita informação, mas a gente pergunta: para que isso?
tudo fumaça sem sentido. Mais do que nunca, as pessoas têm sofrido por um tremendo vazio existencial. Na semana passada, eu estava conversando aqui com a psicóloga aqui da igreja. Sabe que temos uma psicóloga aqui, recentemente formada, a Estela. A Estela está por aí? Ok? A gente conversava até dessas questões, né? Na aproximação do diálogo entre a psicologia e a teologia e tentar compreender isso. Uma das coisas que eu tenho lido, por exemplo, e que é coisas que se ligam uma à outra, é que essa falta de sentido na vida e também um sentimento muito forte, que é o da solidão, essa palavra solidão, também é a causa está na gênese de quase todos os vícios humanos. Então, por que uma pessoa se torna viciada em drogas? Por que uma pessoa se torna viciada em sexo? É que esse é um dos vícios terríveis desse tempo, uma fuga, né? Pessoas que se tornam viciadas em pornografia, adultério, né? E vários vícios ligados a essa questão. Por que as pessoas se tornam viciadas na internet, por exemplo? Viciadas em compra? Por que as pessoas se tornam viciadas no trabalho? Então, uma causa primária diz que as pessoas estão querendo preencher o vazio de suas existências, o vazio de suas almas. Interessante essas duas palavras, sentido da vida e solidão, porque isso tem tudo a ver com o que a Bíblia fala sobre o ser humano e sobre o nosso significado, o nosso sentido. Quando a gente tem estudado sobre isso, o pastor Lima e eu temos refletido aqui na igreja sobre essas questões e temos falado, por exemplo, que segundo a Bíblia, segundo o que a palavra de Deus nos mostra, que o grande problema do ser humano reside no fato de que o ser humano se rebelou contra o seu Criador e que isso tem causado na humanidade uma crise de identidade. Falamos sobre isso há um tempo aqui, né? E, obviamente, isso causa o outro sentimento que colocamos aqui, que é o da solidão. O da solidão, né? Então, a gente precisa entender essas questões assim, e aí por isso eu disse aqui que a psicologia pode dialogar com a teologia, ou seja, a Bíblia pode falar algo para a gente sobre essas questões, e claro, a gente pode ouvir o que os psicólogos dizem, e que há um alinhamento dessa questão de que se a gente quer encontrar sentido à nossa existência, sentido à nossa vida, a gente precisa entender a nossa identidade em Cristo por meio da cruz, e aí todo sentido virá. E é fato de que, assim como o avião foi feito para voar, assim como o navio foi feito para navegar, de igual modo, você e eu, nós fomos criados para a glória de Deus, nós fomos criados para adorar, fomos criados para nos relacionar com o nosso Criador. E é essa palavra que a gente tem dito aqui: redescubra o Criador, e você encontrará o sentido da vida. Redescubra o Criador, e nunca mais você vai se sentir sozinho. Nunca mais você vai vai ter esse sentimento de solidão. Isso tem muito a ver com o Salmo 23. O Salmo 23 fala sobre esse relacionamento com o Criador. Fala dessa proximidade, nos convida a um relacionamento pessoal e profundo com o nosso Criador. E esse salmo diz que tudo o que nós precisamos está no Senhor. Que Ele é aquele em que, sendo o nosso pastor, aí nós não temos mais ausência, não sentimos falta de mais nada em nossa vida. Queria que você olhasse aí na sua Bíblia, pedir para projetar ali, se puder projetar o Salmo 23, e a gente vai lendo aqui os versículos e contemplando essa palavra. Como que começa, né? O Salmo 23 é uma declaração linda de relacionamento, e eu digo que
É um convite a um relacionamento pessoal, porque é o meu pastor. O meu pastor. Não é o pastor da minha mãe, não é o pastor do meu pai, não, é o meu pastor. Então é um convite pessoal para você conhecer e você dizer que ele é seu, né? E uma experiência pessoal sendo o seu pastor. Aqui é Davi escrevendo, falando sobre o seu relacionamento com Deus, e ele está fazendo uso de uma metáfora bem conhecida daquela época, que é a metáfora do pastor e a ovelha. Então, duas figuras são importantes aqui nesse texto. O que é o pastor? O pastor é a figura do cuidado, daquele que guia e que cuida. E a ovelha é a figura da dependência, o animal mais dependente que existe. Então ele está dizendo que nós precisamos ter essa relação com o nosso Deus, de nos dependermos totalmente dEle, e Ele é tudo que nós precisamos, e Ele é o pastor que cuida de nós. E aí esse texto começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta, né? Nada me faltará. E essa tradução que é a NVI, dá essa ideia de que nada terei falta. E o que esse salmo está dizendo para a gente, não é que a gente vai receber um cheque em branco do nosso Senhor, dizendo: agora você pode comprar, você pode adquirir, tudo aquilo que você quiser, de bens materiais, você pode receber. Não é isso que o salmo está ensinando. Ele está dizendo que o que Deus nos oferece é tão maravilhoso, é tão glorioso, que isso satisfaz a nossa alma, satisfaz o nosso coração. E que o que de mais importante nós necessitamos, isso está em Deus. E tem a ver com aquela palavra: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, todas estas coisas, né, vos serão acrescentadas. Então, essa palavra. E por que nós nos satisfazemos nele? Por que nele temos tudo o que precisamos? Esse salmo mostra para a gente algumas bênçãos que a gente tem com Deus na nossa vida. Eu quero olhar com vocês rapidamente. Os versículos 2 e 3 nos ensinam que nós temos em Deus a provisão necessária. Temos a provisão necessária. Olha lá: em verdes pastagens me faz repousar e conduz às águas tranquilas. Aqui diz que Ele é o nosso pastor, e aí quando Davi fala sobre pastorear, ele está falando de sua experiência própria, porque na sua juventude, adolescência e juventude, Davi foi pastor de ovelha, e ele sabe como é o cuidado do pastor com uma ovelha, e ele, dessa forma, entende muito bem que a ovelha é esse animalzinho míope, né? Quer dizer, não consegue enxergar muito além, e totalmente dependente, de que é incapaz de ir sozinho buscar o alimento, ir sozinho buscar água, e que precisa dessa direção do pastor. E nesse sentido, tudo que a ovelha precisa é de um pastor guiando, dirigindo. De igual modo, nós somos também dependentes e precisamos declarar essa nossa dependência de Deus e entender que tudo que nós precisamos é do pastor Jesus nos guiando, nos levando, nos dando alimento. O que o pastor, nessa metáfora, trazia para as ovelhas? Então, ele provia alimento para as ovelhas. Dava o alimento para as ovelhas. E aí o texto diz isso: deitar-me faz em verdes pastos. E essa ideia de que é alimento. A ovelha não dormia de barriga vazia, o pastor as alimentava. E não alimentava de qualquer coisa, dava o que era necessário, o que era melhor. O nosso Senhor, na nossa vida também, Ele é único em sua provisão, e por isso vale a pena depender dEle. E o alimento que é o melhor, e aquilo que nós precisamos, está nele, e a gente precisa acreditar nisso. Que o que nos sustenta não é o nosso salário, não é o nosso emprego. Quem nos sustenta é o Senhor Jesus. E Ele nos sustenta todos os dias da nossa vida, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. Todos sempre Ele está nos guiando e nos direcionando. Ele nos dá o que nós precisamos. Então essa palavra também diz que Ele provia forças para as ovelhas.
Porque o texto diz que, refrigera a minha alma. Então, quando acabavam as forças das ovelhas, o pastor as ajudava, o pastor as guiava. E de vez em quando a ovelhinha estava sem força, algumas ovelhinhas gordinhas, isso é verdade, elas tropeçavam, e quando elas tropeçavam, eram incapazes de ficar de pé de novo. Alguns casos, algumas ovelhas eram assim. Então ficava com as perninhas para cima, pedindo desesperadamente, se alguém não fosse ali dar alívio, trazer alívio para aquelas ovelhas, elas morriam ali sufocadas. Então, sabe aqueles momentos da nossa vida em que há tantos problemas, tantas dificuldades e situações que nos cercam, e aí nós pensamos em olhar atrás, nós pensamos em desistir. É nessa hora que vale a pena a gente entregar tudo ao pastor, ao Senhor Jesus, e Ele nos guia, Ele nos levanta. E esse texto diz assim: Ele renova as minhas forças. Na linguagem de hoje está escrito assim, na Bíblia Viva diz assim: Ele devolve a paz de espírito quando eu estou aflito. Tem uma tradução católica que diz assim, que Ele reconforta a minha alma. E outra, lá na NVI, diz assim: Ele restaura o meu vigor. Quando a gente está triste, está aflito, entrega tudo a Deus. E Ele renovará a tua força, e dará aquilo que você precisa. Clame ao Senhor, e Ele vai te tirar dessa situação de sufoco e de desespero. Ele provia também descanso e orientação. Acho que é o versículo 2. Vamos lá, versículo 3, por favor. É o 3 agora. O que diz aí? Restaura o meu vigor, guia-me na vereda da justiça, por amor do seu nome. Então, esse Senhor que é provedor, que provê, provedor, que é essa primeira ideia do texto aqui, Ele também provia descanso e orientação para as ovelhas. As palavras que aparecem ali, guia-me, as águas tranquilas, traz para a gente a ideia clara de descanso e de orientação. Revela aqui para a gente uma grande verdade de Deus para nós, que Deus não quer que a gente fique sofrendo de medo, que a gente tenha uma vida de medo. Por isso, Ele está nos guiando, nos orientando. Quantas vezes a gente se sente assim, perturbado, se sente incomodado, sem saber o que fazer. Somos tomados de situações que tiram a nossa paz. Nessas situações que a gente deve confiar que a nossa vida está sendo guiada. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos perdidos. Apesar das nossas confusões, Ele está do nosso lado. Apesar da nossa situação míope, de não conseguir perceber nem um dia depois, nem um minuto, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos para a gente. Daqui 5 minutos, a gente não tem condição de enxergar muito além. Mas vale a pena a gente confiar nele e dizer: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, o meu caminho me guia, me direciona. E é isso que Ele está dizendo para a gente. Ele não quer que a gente tenha medo, mas que a gente tenha paz e confie no amor dEle. Quando a gente estiver assim nessas situações, com base nesse salmo, a gente precisa então pedir a Deus a paz, pedir: Senhor, me orienta, traga-me tranquilidade dos meus pensamentos, peça orientação a Ele, porque Ele é o pastor que nos orienta e que nos guia. Ele tem essa bênção para nós. Então, o texto, esse versículo 3, termina dizendo que Ele faz isso por amor do seu nome. Ou seja, essa primeira parte aqui da mensagem, que é a provisão. Então, Ele provê alimento, Ele provê vigor, traz para a gente novas forças. Aqui, orientação, tudo. Ele faz tudo isso por amor do seu nome. O que quer dizer isso? Isso aqui fala da fidelidade de Deus. Na tradução da linguagem de hoje, diz assim: Ele nos faz andar em caminhos retos,
porque Ele mesmo prometeu. Essa palavra, por amor do seu nome, significa que Deus, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, Ele sempre cumpre o que Ele promete para a gente. E Ele promete estar do nosso lado. Ele prometeu que nós nunca estaríamos sozinhos. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então nós podemos nos apegar a essa certeza de que Ele está conosco. E que muitas vezes, quando nós não entendemos o que está acontecendo, ainda assim Ele está provendo direção, provendo para a gente orientação e descanso. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ele tem uma provisão abundante para a gente. Mas esse salmo também ensina que nele nós temos uma proteção eficaz. Além de termos provisão, né, alimento e aquilo que nós precisamos para ter paz, para ter sentido a nossa existência, Ele também nos dá proteção. Você não precisa ter medo do diabo. Você não precisa ter medo que o diabo venha te matar, te destruir. Porque a palavra lá, em 1 de João, capítulo 5, versículo 18, diz que aquele que pertence ao Senhor é guardado por Ele. E o diabo não toca. O diabo não pode tocar na sua vida. Não pode destruir você. Não pode tocar em você. Simplesmente porque você tem o selo de Jesus sobre a sua vida, simplesmente porque o Espírito Santo habita em você, e Ele não pode te tocar, é a palavra de Deus que nos garante isso. Você pode ficar seguro, e existe uma lógica nisso, existe uma lógica. Você acha que se o diabo pudesse tocar em você, você ainda estaria vivo? Você acha que com todo o poder que ele tem, né, com toda a força espiritual que ele tem, se ele pudesse tocar em você, tocar na sua família, tocar na sua casa, ele já não teria feito? Você estaria morto. O Salmo 124 diz assim: ora, diga, ó Israel, se não fosse o Senhor do nosso lado, quando os inimigos se levantaram contra nós com suas presas, o que seria da gente? Seria como uma enxurrada, nos levaria e nos destruiria, e com as suas presas nos destruiriam. Mas a nossa vida está no Senhor que fez o céu e a terra. O laço quebrou e nós escapamos, aleluia! A nossa proteção está no Senhor. Então a gente tem essa proteção de Deus. E aqui no Salmo 23, versículo 4 agora, fala da proteção de Deus. Como que Ele protege? A gente tem tudo que a gente precisa, tem provisão e também proteção. E a proteção que Ele nos dá, Ele nos protege dos perigos diários. O versículo 4 diz isso: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, ali de trevas e morte, não terei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me protege. Eu gosto dessa palavra que fala sobre ainda e andasse, né, em algumas traduções, que eu entendo que é isso mesmo. Isso não quer dizer que nós vamos, que é certeza e que a gente tem que passar por situações difíceis, mas é uma condição. Se isso acontecer, a gente pode também estar seguro, porque Ele nos protege. A gente pode estar seguro que Ele vai estar presente. Ele promete aqui sua companhia do nosso lado. E esse texto diz que a gente pode ficar seguro porque a vara e o cajado nos protegem. É estranho entender como que você pode ficar seguro, ou com uma criança, imagina uma criança, pode deixar que a varinha do pai te protege, é meio estranho isso, né? Mas é fácil a gente entender, e a gente precisa entender o contexto dessa história. O contexto é que, ele cita aqui o Vale da Sombra da Morte. O Vale da Sombra da Morte é um lugar lá, perto de Jerusalém, que existe, está lá na Palestina, é um lugar, um desfiladeiro bem íngreme, profundo, estreito, tão profundo que a luz do sol, na maior parte do dia, não chega àquele lugar. Somente exatamente no meio-dia, que um raio de sol vai lá no Vale da Sombra da Morte. O restante dos momentos é totalmente escuro aquela região. Mas é um atalho, um caminho necessário para ser feito, embora perigoso. Porque naqueles lugares escondiam feras de todos os tipos e que era uma real ameaça para o rebanho.
Davi, na sua juventude, certamente passou algumas vezes ali naquele lugar e teve que lidar com essa situação. Ele sabe, ele está citando algo que ele conhece. Então, imagine isso. Ele está fazendo uma ilustração para a gente aqui, é claro, porque na vida a gente também passa por vales que simbolizam momentos difíceis. Você sabe muito bem o que quer dizer isso. E ele diz assim, que a vara e o cajado consolam. O que quer dizer isso? O que é a vara? A gente já pensa na varinha da correção, mas nesse caso aqui não é a varinha da correção. O que é a vara aqui? A vara era um bastão que o pastor usa, são duas ferramentas, o cajado e a vara, ou a varinha. A vara é um objeto, um bastãozinho de até 1 metro, não é muito pesado, e servia para proteger o rebanho. Quando vinha alguma presa e viesse algum lobo, alguma situação, para atacar as ovelhas, se estivesse perto do pastor, ele afugentava. Mas quando estava muito distante, o que ele fazia? Ele jogava, arremessava a varinha, arremessava e afugentava o lobo. Por isso que a vara consola. Se preciso, o diabo vai ser afugentado da sua vida, da sua casa, no nome de Jesus. É só você clamar por Jesus. E o texto também fala do cajado. O que era o cajado? Um bastão um pouco maior, com quase 2 metros, e que tinha, aí a gente já conhece, tem tipo um cabo de guarda-chuva na ponta, que servia para trazer as ovelhas para perto do pastor, para estar junto dele. Mas também servia como proteção. No vale da sombra da morte, era possível que uma ovelha escorregasse. E aí, numa situação dessa, o pastor fazia com que o cajado fosse como um gancho. A ovelhinha está caindo, ele puxava e trazia para perto. Então, por isso, o cajado nos protege. Aqui está falando de defesa, está falando de proteção. E ensina que a gente pode confiar nesse Senhor que nos protege, que nos guarda, irmãos, em todo instante, em toda a situação da nossa vida. E esse texto nos mostra que o Senhor é especialista em tirar pessoas do buraco, tirar a gente do fundo do poço, numa situação que não tem mais jeito, não tem o que fazer. Vale a pena a gente correr para Ele, a gente buscar Ele, quando a gente está caído, desanimado. Ele é o nosso pastor. Esse texto também nos fala de um amor abundante de Deus para nós. Nós temos provisão, nós temos proteção, nós temos amor regado a carinho que Deus tem por nossas vidas. Esse versículo 5, ele é intrigante, porque ele fala: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, ou diante dos meus inimigos, e diz: unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Quero rapidamente explicar o que esse texto nos ensina. Eu tinha dificuldade de entender o versículo 5, porque ao ler esse versículo 5, me dava a sensação de vingança. E esse sentimento de vingança não tem muita sintonia com o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia não ensina a gente vingar, a gente guardar rancor, a gente jogar na cara do inimigo, porque parece que ele está jogando na cara do inimigo aqui, não é? Vocês têm essa mesma impressão quando leio? Preparas uma mesa à vista dos meus inimigos. Não dá essa sensação de que joga na cara dele agora que você está no palco, né? Sua vitória hoje tem sabor de mel, não é assim? Não é isso, parece, mas isso não parece muito com a proposta do Evangelho. O que significa essa expressão? Nesse versículo especificamente, o Davi está ampliando as metáforas. Ele usa aqui também a metáfora da mesa do rei. Ele está falando também de ser convidado para a mesa do rei. Está usando a metáfora do cuidado do pastor e a ovelha, mas a mesa do rei. E ele está dizendo: eu vou preparar uma mesa para você, e você vai poder sentar nessa mesa comigo, e a gente vai poder desfrutar de comunhão. E isso vai ser feito na presença dos seus inimigos. E essa parte aí é uma coisa interessante. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente vai estar numa posição em que a gente vai ter comunhão com o nosso pastor, com o nosso rei, no caso da mesa aqui. E os inimigos vão ficar à distância, nos olhando e nos vendo.
Qual que é a mensagem aqui? A mensagem é o seguinte: o que Jesus está dizendo, o que o pastor está dizendo? Está vendo esses que estão sentados à mesa comigo? Esses são os meus amigos. E ele está mandando uma mensagem para os nossos inimigos, dizendo: olha, neles você não toca. Você pode até ver a distância, porque perto você não vai chegar mesmo. Você pode até ver a distância, mas eles estão comigo, eles são meus, e você não toca. Não é maravilhoso isso? A gente está sentado na mesa do nosso rei. Que privilégio, que moral que você tem. Que honra que o rei te deu, de convidar você para sentar à mesa dele, para estar com ele. E ele faz isso para que os seus inimigos, para que Satanás, para que o reino das trevas olhe e saiba que você é dele, que você pertence a ele, e que ele não pode tocar em você, porque você é guardado e protegido por ele. Se você entendeu essa palavra, levanta a sua mão aí, glorifica, e diga: eu creio, eu sou de Jesus. Glória a Deus. Essa palavra é muito clara para a gente aqui, falando do amor, do cuidado de Deus pela nossa vida. Essa palavra que diz aqui para a gente, é isso, o carinho de Deus, esse amor transbordante, ousado amor que nós falamos aqui. Ele diz que se a gente só tivesse o privilégio de sentar à mesa, já seria uma grande honra, e de fato é, gente. Essa mesa, para mim, ela me ensina que cada culto que a gente está aqui na igreja é uma oportunidade que Deus nos dá de participar desse banquete com o Rei. Cada ceia, cada encontro que a gente tem com os nossos irmãos, desde aqui na igreja, ou numa reunião de pequeno grupo, ou num culto numa casa, a gente está reunido, ali é uma mesa posta. E quem está nessa mesa, quem participa dessa mesa, tem a proteção, tem o amor e o carinho desse Senhor. Se fosse só essa mesa já estava bom, né? Mas ele diz que, além disso, o versículo diz: unge a minha cabeça com óleo. Então, o que é esse ungir a cabeça com óleo? Isso era um gesto de cortesia, era um gesto de carinho daquela época. Quando você recebesse uma visita, então você pegava esse óleo e ungia a pessoa, jogava na pessoa. Isso era um gesto estranho para a gente hoje, né? Talvez a gente não compreenda, mas naquela época era um gesto de extremo carinho para um visitante muito especial. Aí a gente vê isso lá no Novo Testamento, quando aquela mulher quebrou o vaso de alabastro, jogou sobre Jesus. Essa ideia aqui. Só que lá é a mulher jogando sobre Jesus, e aqui é diferente. É Jesus que está jogando sobre a gente. E ele está dizendo: você é muito querido. Você é especial, eu amo você e quero o teu bem. Quero que você esteja aqui, a sua presença nesse lugar, a sua presença na minha família, Deus está dizendo isso para você, é muito especial, e eu quero o teu bem, eu quero você aqui comigo. E ele diz que, além de derramar esse óleo, né, ele diz que unge a minha cabeça com óleo, essa ideia também, que além de ser um gesto de cortesia, na metáfora do rei, também na metáfora da ovelha, ensina para a gente. Porque o óleo era usado naquela época também para passar nas ovelhas, para trazer alívio e cura. Quando tinha a ovelha muito sensível a moscas, mosquitos, né? E ela acaba atraindo muito. E ela é indefesa, ela não tem reação. Então, o que acontecia? Os mosquitos entravam nas narinas das ovelhas e elas ficavam sufocadas. Em alguns casos mais terríveis, que o bichinho botava larva no nariz da ovelha. Então, era sufocante, terrível. Então, o pastor pegava e passava, ungia a ovelha com óleo, para que servisse de repelente, e assim traria alívio para a ovelha. Em outros casos, se usava o óleo para curar uma ferida. Quando a ovelha estava ferida, então passava o óleo e assim acontecia a cura. Então, o que esse texto está dizendo para a gente?
que esse Senhor nos ama tanto, que Ele quer tratar as nossas feridas, Ele quer curar a nossa alma, aquilo que nos aflige, os nossos traumas que carregamos da infância. Ele é poderoso para trazer cura e colocar esse azeite poderoso sobre nós, um azeite transbordante sobre a nossa vida e nos trazer alívio e libertação sobre todos nós. Você está entendendo essa palavra? O tanto que você é amado por Deus, o quanto Deus te ama, o quanto Ele quer o seu bem, o quanto você é precioso, preciosa para Ele. Ele pode sim, Ele é onipresente, Ele pode visitar o seu passado, lá onde iniciou o seu trauma, lá onde você carrega uma ferida, e Ele pode ir lá tocar com sua unção e trazer cura. E essa palavra eu gostaria de desejar isso para você no nome de Jesus, que hoje haja cura de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua família, que esse óleo seja sobre você, no nome do Senhor Jesus. O texto, esse versículo encerra dizendo que o meu cálice transborda. Essa ideia do cálice transborda é também uma figura bem interessante, nos ensina também, né? Essa ideia do cálice ser colocado até derramar. Eu já expliquei uma ocasião aqui na igreja sobre isso, só para quem não estava eu vou explicar, né? E quem estava vai relembrar, que o que era esse cálice transbordante? Era um gesto para dizer, naquela cultura, que a pessoa era bem-vinda na sua casa, né? Quando você recebe uma pessoa na sua casa e a pessoa já passou da hora de ir embora, o que você faz para a pessoa ir embora? Né? Não sei, acaba o assunto. Nas simpatias antigas da minha avó, você coloca uma vassoura de cabeça para baixo atrás da porta. Não é isso? Estou certo? Mas a gente se converteu, a gente não tem mais isso, né? Então, no caso, a gente ora, né? Fala, Senhor, coloca o simancol nessa pessoa. Bom, mas lá no Oriente Antigo, eles tinham um costume diferente, que era assim, quando uma pessoa chegasse na sua casa, você entregava para ela um cálice. Era a primeira coisa que a pessoa recebia, um cálice, ou com água, ou com vinho. E você ia conversando, e sua tarefa como anfitrião era manter o copo cheio, manter o líquido no copo. E quando faltasse o líquido, quando não tivesse mais água, não tivesse vinho, então era a deixa. Então a pessoa olhava o copo, tipo, não tem mais, então é hora de ir embora. É isso, entende? Naquela cultura era assim. Então você estava lá conversando, esticou a conversa, de repente você olha o copo vazio. O que significa? Zarpa, Zé Fininho, chega, dá no pé, né? E aí a pessoa, de repente, olha, eu lembrei, estou indo, e já saía fora, né? Ia embora. Mas, e o contrário? Quando a pessoa era bem-vinda, o bem-vindo era manter o copo cheio. Mas o nosso Deus tem um amor transbordante por nós, tem um amor ousado, um amor exagerado por nós. Ele não apenas mantém o nosso copo cheio, Ele enche o nosso copo até transbordar. Ele enche o nosso cálice até que ele transborde. O que quer dizer isso? Deus está dizendo, eu gosto tanto de você, você é meu filhinho, minha filhinha tão amada, que eu quero para sempre que você esteja ao meu lado. Eu não quero nunca que você vá embora. Eu quero você aqui pertinho de mim. Eu estou transbordando o seu cálice para dizer que eu te amo, que eu quero o teu bem, e que eu quero que nunca mais você vá embora, mas que você em todo o tempo tenha plena e completa comunhão contigo. Esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que nós tenhamos essa comunhão com Ele total, completa. O versículo 5 encerra dizendo essa palavra, que certamente que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida. O versículo 6 agora, bondade e fidelidade, aqui nesse texto, bondade e amor, me seguirão todos os dias da nossa vida. A palavra seguir aqui é literalmente perseguir, essa ideia de que o amor de Deus nos persegue e que é sempre
a gente do lado dele e é símbolo do amor de verdade por nós. Precisamos de mais alguma coisa? Se nós temos em Jesus provisão, e aí a gente busca e coloca Ele como prioridade da nossa vida, e aí todas as coisas, as demais coisas que nós temos necessidade, Ele nos dá. Se nós temos nele proteção e temos nele esse amor abundante, nós precisamos de mais alguma coisa para ser feliz? Jesus é realmente tudo que nós precisamos, irmãos, para a gente ter cura na nossa alma, para a gente ter cura no nosso coração. Eu me lembro de uma história de um professor de escola bíblica que tinha uma criancinha, e ele, na sala de aula, ele fez uma pergunta para todos os alunos, né? Quem sabia recitar o Salmo 23 de cor? E alguns levantaram a mão, e entre esses alunos maiorzinho, tinha uma criança de 4 aninhos, olhinho clarinho, cabelo branquinho ali, levantou a mão, e o professor não acreditou muito, né? E ele insistiu de novo, aí a menininha levantou a mão, e ele chamou a menina e disse assim, mas você sabe mesmo recitar o Salmo 23 de cor? Ela diz, eu sei. Aí ela saiu do lugar, veio até a frente, né, se impostou para recitar a poesia, e recitou o Salmo 23 dessa forma: o Senhor é o meu pastor, e isso me basta. Baixou a cabeça, voltou para o lugar. Eu sei que, claro que ela não recitou o Salmo inteiro, mas ela conseguiu captar a essência do Salmo. Que a gente possa dizer isso para Jesus: eu tenho Deus no meu coração, e isso me basta. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar com você nesse instante. Nós precisamos de cura, todos nós precisamos de cura das nossas neuroses, das nossas situações, dos nossos problemas emocionais, das nossas situações espirituais. E a cura da nossa alma está em descobrir que o Senhor é o nosso pastor e que Ele tem cuidado de nós. Tem a ver com descobrir a nossa identidade em Cristo, que nós pertencemos a Ele e Ele pertence a nós, no sentido de que Ele é o nosso pastor. Feche os seus olhos, ore ao Senhor, ore e fale com o seu pastor nesse instante. Peça a bênção dEle sobre a sua vida, sobre a sua casa. Senhor, nós nos colocamos em Tua presença nesse instante. A Tua palavra é muito forte, a Tua palavra é poderosa. Ela penetra a nossa alma, penetra o nosso coração e ela tem resposta, ela tem solução, ela tem cura para as nossas vidas. Por isso, Senhor, eu quero agradecer a Ti, porque a gente tem conhecido o Teu nome, tem ouvido a Tua palavra e tem desfrutado dessas bênçãos que nós falamos aqui. Bênçãos da provisão, bênçãos da proteção e cuidado de Deus, bênção desse amor carinhoso, desse amor abundante que o Senhor tem revelado a todos nós. Nós queremos o Teu abraço, Senhor. Nós queremos, meu Deus, a Tua bênção sobre nossas vidas. Nós precisamos, meu Deus, da Tua cura. Nós somos uma geração enferma, mas também somos uma geração dependente, não das coisas desse mundo, não dos nossos recursos, mas nós somos dependentes de Ti, Senhor. Tu és o nosso pastor, e em Ti nós temos a cura, nós temos a libertação, nós temos a solução, nós temos a provisão, nós temos, meu Deus, a proteção. Nós desfrutamos desse amor, esse amor que sobre nós lança fora todo medo, porque nos dá a segurança de que nós somos amados no céu, que nós somos queridos pelo nosso Deus, que Deus, apesar da sua grandeza e majestade, Ele se importa com a gente. Nós te bendizemos, Senhor, nós te exaltamos, ó Deus, no nome de Jesus. Glória a Deus.